Gravação iniciada. Bom, conselheiros, boa tarde a todos. Estamos aqui iniciando a parte da tarde da sessão do dia 6 de agosto. Vamos começar, então, com o processo do item 63, recorrente à Fazenda Nacional, interessado em mineração Rio Verde. É da minha relatoria, o processo já se encontra na pasta. E eu vou começar o relatório, então, tá? Vamos lá. Todos encontraram na pasta, né? Bom, a Fazenda Nacional recorre a este colegiado por meio do recurso especial contra o Acórdão 18.02.001.404, proferido pela então segunda turma especial da primeira sessão do CARF, em sessão de julgamento realizada em 4 de outubro de 2012, que decidiu por voto de qualidade dar provimento ao recurso voluntário do sujeito passivo nos seguintes termos. Aí eu trago aqui os termos do resultado do julgamento. A decisão emendada eu também transcrevo abaixo. Está tudo aí, a ementa. A PGFN foi considerada intimada dessa decisão em 17/10/2013 e apresentou o recurso especial em 16/10/2013, visando rediscutir a possibilidade de se promover imputação proporcional nos casos de postergação de pagamento de imposto que impliquem diferença recolhida fora do prazo. Indicou como paradigmas os acórdãos 202.18.737 e o acórdão 201.80.269. Ao detalhar os fundamentos para a reforma do acórdão, a Fazenda aponta que o método de imputação proporcional de pagamento tem por fundamento os artigos 163 e 167 do CTN. Assegura que somente se pode falar em obrigatória proporcionalidade entre as parcelas que compõem o débito tributário se houver também obrigatória proporcionalidade na imputação do pagamento sobre as parcelas que compõem o débito tributário, acrescentando que essa sistemática não teria sofrido qualquer alteração com o advento da 9.430, e nem poderia, dado que o CTN é lei complementar e não pode ser modificado por lei ordinária. Invoca o teor do parecer PGFN 1936 de 2005. Requer, ao final, o conhecimento e provimento do recurso para que seja reformado o acórdão, estabelecendo-se o lançamento em face da legitimidade do método da imputação proporcional de pagamento, com a consequente restauração da multa de ofício correspondente. O recurso especial teve seguimento nos termos do despacho de exame de admissibilidade. Cientificado, o sujeito passivo apresentou contra-razões, em síntese aduz que não tem cabimento a multa de ofício, eis que o tributo encontra-se integralmente quitado, daí porque discorda do método da imputação proporcional neste caso. Nesse sentido, a Lei 9.430 de 96 teria vindo dar tratamento específico aos casos de postergação, em que se exige apenas os acréscimos legais ao valor pago a deste tempo. Colaciona a jurisprudência. Pede, ao final, o não provimento do recurso especial ao relatório. Bom, aí temos aí a admissibilidade, né? O recurso é tempestivo, em que pese não haver argumentos contra, eu discordo da admissão. Primeiramente, é importante determinar com precisão o teor do quanto decidido pela decisão de piso. Nesse passo, verifica-se que o voto vencedor proferido no acórdão recorrido deixa claro que o método da imputação proporcional de pagamentos é impróprio no presente caso, em que apurou-se postergação no pagamento de imposto. Para que não pairem dúvidas, transcrevo os seguintes trechos do julgado. Da imputação proporcional do pagamento. O lançamento realizado nesta epígrafe ocorreu por conta de ter o contribuinte registrado receitas decorrentes de variações monetárias ativas em momento posterior à julgada devida. Este fato acarretou a denominada postergação do pagamento do IRPJ. Com base nessa postergação, a autoridade realizou a denominada imputação proporcional, que consistiu conforme discorre o termo de verificação. Com o procedimento de postergação de receita efetuado pelo contribuinte, os valores pagos nos períodos subsequentes, sem os devidos acréscimos legais, resultam em insuficiência de recolhimento de créditos tributários. Os recolhimentos efetuados pelo contribuinte foram considerados nessa fiscalização, fazendo-se a imputação proporcional dos pagamentos aos créditos tributários apurados nos períodos próprios. Para apuração do valor tributável, foi montado o demonstrativo denominado postergação de variação cambial, constante às folhas 29, lançando-se no quadro variação cambial ativa postergada as parcelas das variações cambiais constantes no quadro variação cambial ativa apurada pela fiscalização, excluídos os valores constantes do quadro variação cambial omitida.
Comparando-se com os dados da contabilidade constantes do quadro oferecimento à tributação da variação cambial postergada, chegamos aos dados constantes do quadro postergação. Note-se que a parcela no montante de 22496, apesar de ter sido oferecida à tributação em setembro de 2002, quando correto ele seria ter sido oferecida a tributação em agosto de 2002, não gerou postergação no pagamento do imposto, pois os 2 meses pertencem ao terceiro trimestre de 2002. Com os dados do quadro postergação, foi montado o quadro demonstrativo de apuração do valor tributável constante de folhas 30, após a apuração do imposto postergado, constante do imposto, campo imposto devido, utilizando-se o SICALC. Foi efetuada a imputação proporcional dos pagamentos efetuados de forma intempestiva. Só um minuto. Pelo contribuinte. Os saldos das contribuições apurados pelo sistema e constantes da última folha do demonstrativo foram lançados no saldo do SICALC. Esses saldos de imposto apurados na imputação proporcional foram então convertidos em valor tributável, considerando-se que, pelo valor tributável constante da DIPJ apresentada, todas as parcelas estão sujeitas ao adicional de 10%. Do procedimento de imputação proporcional procedido pela autoridade fiscal, levantou-se o seguinte crédito tributário conforme demonstrativo. Aí os cálculos encontram as folhas 29 a 33. Ocorre que o procedimento da imputação proporcional não é adequado em caso, tendo em vista a alteração trazida pela 9430, se não vejamos. Aí tem o artigo 43, que eu transcrevo, né? O comando legal acima deixa claro que a multa e os juros de mora decorrentes de crédito tributário, como no caso, o tributo recolhido postergado, são exigidos isolado ou conjuntamente e não através do método da imputação proporcional. Tal entendimento já está, inclusive, consolidado pela Câmara Superior de Recursos Fiscais, que de forma uniforme assim decidiu, de forma unânime. 96, 98 exercício, postergação de pagamentos efetuados na vigência da Lei 9430, imputação proporcional e inaplicabilidade. A partir da vigência da 9430, que instituiu nova disciplina da exigência dos pagamentos em atraso sem os acréscimos de juros de mora e inaplicável o método da imputação proporcional. Na apuração do quanto devido, deve-se considerar como valor do imposto ou contribuição postergados a totalidade dos valores pagos no período subsequente. Tal entendimento coaduna com o artigo 3º do Código Tributário, quando este conceitua tributo. Ora, o tributo não se confunde com multa e juros de mora. O contribuinte, ao registrar a receita no momento posterior ao devido, não deixou de recolher o tributo em si, mas apenas o fez em momento posterior. Assim, o tributo foi devidamente recolhido, o seu atraso deve ser exigido à parte, não através de imputação proporcional, mas antes por levantamento específico, no caso, isoladamente, conforme consubstanciado na mesma Lei 9.430. Assim, é de se cancelar a exigência nessa parte, eis que não se coaduna com a legislação vigente. O primeiro paradigma, apresentado pela recorrente, trouxe a seguinte ementa, que é o 202.18.737. IPI, procedimento fiscal, nulidade, não é nulo o auto de infração e tal. Normas processuais, denúncia espontânea 138. Entre as penalidades excluídas pela denúncia espontânea, não se inclui a multa moratória, não apenas porque o inadimplemento não é infração tributária, mas também em razão da interpretação sistemática do CTN, que, a par de prever o Instituto da Denúncia Espontânea em seu artigo 138, em seu artigo 61, a imposição de penalidades cabíveis de crédito tributário não integralmente pago no vencimento. Recolhimento após o prazo de vencimento, sem inclusão da multa de mora, imputação aos valores devidos, exigência da diferença não paga ou multa de ofício. A imputação de pagamentos é a única forma de amortização proporcional de débitos admitidos no CTN. Multa de ofício qualificada, decorrente, aí a multa decorrente da imputação proporcional, caráter confiscatório, taxa Selic. O início do relatório que antecede o voto proferido nesse julgado evidencia a situação fática ali debatida. Então, trata o presente processo de auto de infração, cientificado a contribuinte em 24 de 4 de 2006 para a exigência do IPI, que deixou de ser pago em fevereiro de 2001 a julho de 2004, em função das seguintes infrações: falta de lançamento de saídas, recolhimentos espontâneos do IPI. Aí o auditor fiscal efetuou a imputação proporcional dos pagamentos, conforme demonstrativo, obtendo valores do imposto efetivamente recolhido, deduzindo-os do imposto a ser lançado, conforme demonstrativo de apuração de folhas 9 a 15, resultando nos valores exigidos no auto de infração. Considerando-se que a falta de lançamento e recolhimento do imposto decorreu de prática fraudulenta, a multa foi qualificada. Como se percebe,
esse paradigma não tratou da postergação do pagamento do imposto, mas tão somente do não recolhimento do imposto. Observa-se que o voto vencedor proferido no acordo recorrido especifica que, no presente caso, tratando-se de lançamento decorrente de postergação de pagamento do imposto, seria incabível a imputação proporcional, porque, na percepção do colegiado, o sujeito passivo não deixou de recolher tributo, apenas o fez em momento posterior. Assim, para que fosse possível afirmar que o paradigma deduziu tese divergente daquela adotada no recorrido, seria necessário que também no paradigma a situação fática analisada dissesse respeito à postergação de pagamento de imposto. Tratando-se, pois, de situações fáticas distintas, esse paradigma não é apto, a meu ver, para caracterizar a divergência invocada pela recorrente. O paradigma seguinte também, segundo entendo, não pode ser admitido, porque além de não ter se debruçado sobre o procedimento de imputação proporcional, quando há acusação de postergação de pagamento por ocasião da apresentação do recurso especial, ele já havia sido reformado pela Câmara Superior. Então, esse paradigma 201.80.269 está emendado da seguinte maneira: é PIS/COFINS, período 93-94, imputação proporcional de pagamento, o crédito tributário somente se extingue na mesma proporção em que o pagamento o alcança. Quando o pagamento é feito com insuficiência decorrente da falta de inclusão da multa de mora, a diferença se cobra por meio da imputação proporcional de pagamento. Aí vem a denúncia espontânea, o saldo remanescente, retroatividade benigna. Esse aresto tratou de auto de infração de PIS, referente ao período de 31/1 de 93 e 30/11 de 94. O sujeito passivo havia depositado em juízo PIS com alíquota de 0,5%, quando correto seria 0,75%. Constatando esse fato, pagou a diferença, porém sem o acréscimo da multa de mora. Ao mesmo tempo, ingressou com processo administrativo com a finalidade de comunicar o procedimento adotado com base na denúncia espontânea. Como se vê, trata-se de situação fática distinta daquela apresentada pelo colegiado ACO. Ademais, referido aresto restou reformado por decisão da Câmara Superior, publicada em 25/2 de 2013, ou seja, antes da propositura do recurso especial apresentado em 16/10 de 2013. Aí tem lá, eu trago aqui o link do Manual de Admissibilidade. O acordo 9303 é o que foi reformado, que é o PIS, denúncia espontânea, multa de ofício, multa de mora, a súmula 31 determina o descabimento da cobrança da multa isolada sobre os valores de tributos recolhidos extemporaneamente, sem um acréscimo de multa de mora antes do início do procedimento fiscal, recurso provido. Então, conselheiros, em face do exposto, eu não conheço do recurso especial. Esse é o meu voto. Está preparado para votar, doutor André? Então, pode falar. Boa tarde para todos. Acompanho a relatora no não conhecimento do recurso. Doutora Lívia? Acompanho. Doutora Edeli? A senhora prefere sair e retornar, doutora Edeli? Deveria estar com a F8 apertando. Tainá, vamos parar a gravação, então, para a doutora Edeli sair e voltar, por favor.